Olá, meus amigos, tudo bem? Sou Evandro Soares, estou aqui para dizer a vocês que eu pedi a um dos melhores professores aqui do CETEP, professor Igor Ximenes, para gravar uma videoaula sobre sonda nasogástrica e nasoentérica. Você vai gostar tanto que vai curtir, vai se inscrever no canal e vai espalhar para os seus amigos. Com vocês, professor Igor Ximenes. Fala galera, professor Igor Ximenes aqui na área. Hoje nós vamos gravar uma aula sobre sondas para vocês, tá? Nós temos a sonda nasoentérica e a sonda nasogástrica. A gente vai falar a diferença entre uma e outra e quando elas vão ser utilizadas, beleza? Fiquem ligados, não perca essa aula, continue aí e assista até o final. Galera, nós temos aqui uma sonda que a gente chama de sonda nasoenteral, ok? Então, nasoenteral por quê? Porque ela passa do nariz até o intestino, êntero de intestino, naso de nariz. Essa sonda ela tem algumas características muito peculiares, muito importantes. Primeiro, qual a função dessa sonda? A função dessa sonda é dieta e medicamentos, tá? Então, se a gente observar aqui, essa sonda ela tem duas extremidades. Em uma das extremidades, ela tem duas entradas, ok? A gente chama de conector Y, tá? Ela tem um conector que tem esse cabinho azul, que a gente chama de fio guia, que serve basicamente para guiar a sonda. Professor, como assim guiar? O trato gastrointestinal, ele tem várias curvaturas, tem várias dobraduras, em que a gente precisa ter um guia, porque senão a sonda, ela fica muito maleável. Olha aqui, ó. Sem o fio guia, como que ele fica? Olha o fio guia aqui, ele é um fio aramado, tá? É arame, tá bom? E ele sem a sonda, sem o fio guia, ele fica muito maleável, parece macarrão, tá? E a gente não teria como passar pelo nariz do paciente. Lembrando que a sonda nasoenteral vai do nariz até o intestino. Então o fio guia, ele me permite ter uma maleabilidade melhor da sonda, onde eu vou conseguir introduzir no nariz do paciente e ela vai se deslocar até o intestino de forma natural, de forma gradual. Outra coisa que a gente observa aqui também é o injetor, o conector lateral dessa sonda. Esse conector aqui normalmente é por onde a gente faz a medicação do paciente, é por onde a gente depois da dieta instala a água do paciente quando necessário. A dieta pode ser instalada aqui logo em seguida a retirada do fio guia. É conectado o equipo de dieta aqui, que é o equipo azul, é muito importante falar isso, tá? O equipo da dieta é sempre o equipo azul, você vai encontrar em vários hospitais, e todos os hospitais normalmente tem, você conecta na dieta e conecta aqui em seguida, tá? Depois da autorização de uso, que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Essa sonda aqui, ela tem outra peculiaridade, que é a seguinte, o fio guia, ele não tem essa função que eu vou falar, mas é um fio radiopaco, ou seja, depois do enfermeiro passar a sonda, que quem passa a sonda nasoentérica, a sonda vesical de demora, de alívio, sonda nasogástrica é somente o enfermeiro, ok? Depois de passar a sonda, o enfermeiro tem alguns testes para realizar, que os técnicos de enfermagem também realizam alguns. O primeiro é solicitar o raio-x. Para quê? Para confirmar o posicionamento. Então, o fio guia ele aparece no raio-x, não é a função principal, que como o próprio nome já diz, é um fio guia, que a função principal é guiar, mas ele aparece no raio-x ainda. Então, nós temos aqui a confirmação do posicionamento através do fio guia e de uma outra parte da sonda, que eu costumo chamar de rabo de sogra, né? Que é o rabo aqui, ó, da cascavel, o chocalhinho aqui, ó. É a pontinha de chumbo, né? Essa pontinha de chumbo parece um rabinho da sogra aqui, ó, se você observar. Essa pontinha de chumbo aqui, ela tem duas funções muito importantes. Primeiro, que é aparecer no raio-x. Obrigatoriamente, essa parte aqui sempre vai aparecer no raio-x, com o guia ou sem o guia, tá? E a outra questão é dar peso gravitacional. Vamos comparar a sonda nasoentérica com a sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica que eu solto, ela é totalmente maleável, ela é totalmente, ó, ela não tem peso, ela flutua aqui. Agora, olha só soltar a sonda nasoentérica. Ela está aqui na minha mão. Vou soltar o que a ponta de chumbo faz. Ela dá peso para a sonda. Isso é muito importante porque na hora que a gente passar essa sonda
pelo nariz do paciente, o primeiro local que ele vai é o estômago, região epigástrica, ela vai para o estômago. E como qualquer alimento, ela vai demorar um tempo para migrar para o intestino, para a primeira parte do intestino que se chama duodeno. Demora até 2 horas para isso acontecer. E quem vai dar esse peso para a migração é essa pontinha de chumbo aqui. Então as duas funções é aparecer no raio-x, obrigatoriamente, e dar peso gravitacional para a sonda. Tá? Então essa sonda é uma sonda para dieta e medicamentos. Tá? A gente não pode esquecer de alguns cuidados de enfermagem muito clássicos e muito importantes para evitar um problema chamado broncoaspiração. Vamos imaginar a seguinte forma. Você está lá no domingão, comeu aquele prato de pedreiro de feijoada, aquele prato enorme, grandão, e você vai deitar em seguida. A dieta, a feijoada que você comeu, parece que volta, ela vem até a sua garganta aqui quando você está deitado. A dieta é a mesma coisa. Você vai passar isso aqui para o estômago inicialmente, depois para o intestino, e tem vazão de dieta que é 60 ml por hora, 70 ml por hora. Isso contínuo, durante aí 6 horas, 5 horas. Esse excesso de dieta, se eu abaixar a cabeceira do paciente para, por exemplo, 0 graus, esse paciente aqui sempre vai ter um cuidado de ter a cabeceira entre 30 e 45 graus, que é a posição de Foley e semi-Foley, tá? Esse paciente, quando eu vou baixar a cabeceira, por exemplo, para dar banho no paciente que está internado, eu tenho que ter um cuidado muito importante de parar a dieta meia hora antes. Por quê? Se eu não parar essa dieta meia hora antes, na hora que eu baixar a cabeceira, esse paciente broncoaspira e morre. Ou desenvolve uma pneumonia broncoaspirativa, tá? Que são duas questões, a morte obviamente é uma questão muito séria. E a pneumonia também, que pode levar à morte. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa sonda nasentérica relacionada à dieta. Outra coisa que a gente faz normalmente é o teste da sonda, tá? O enfermeiro normalmente ele solicita o raio-x, mas mesmo com o raio-x a gente faz o teste. E para falar do teste eu vou falar dos materiais utilizados. Primeiro, para passar a sonda a gente tem que entender o seguinte: é um procedimento estéril? Não é estéril? Por que é estéril? Por que não é estéril? É um procedimento não estéril, ou seja, não tem importância eu utilizar uma luva de procedimento. Por quê? Por um simples motivo. O importante não é se ele é um procedimento invasivo ou não. É pensar do local de inserção do dispositivo. A sonda nasentérica vai para o intestino. E todos nós sabemos que nós temos a flora, a microbiota intestinal. Tá? Quem tomou Yakult há muito tempo aí sabe que tomava bactéria purinho, né? Porque é flora intestinal, são micro-organismos, são lactobacilos, né? E são micro-organismos. Então eu não tenho, por exemplo, que me preocupar de contaminar um local que já é contaminado. Então, primeira coisa, já pega a luva de procedimento. Isso aqui vai adentrar o nariz do paciente. Se ele vai adentrar o paciente, procedimento invasivo dessa forma, eu preciso lubrificar isso aqui. Então eu preciso da xilocaína. Só que eu não vou botar a xilocaína na mão e lubrificar a sonda. Eu preciso de um pacotinho de gaze, tá? Para quê? Para tanto tirar a oleosidade do nariz do paciente, quanto para botar o lubrificante e lubrificar. Ah, professor, mas dói o procedimento? Normalmente não, é incômodo, tá? Mas doer não dói, ele é muito incômodo. Ah, mas a xilocaína não vai anestesiar? Gente, tá lá anestésico e lubrificante tópico, mas não anestesia nada, tá? É muito mais lubrificante do que anestésico, tá? Só quem já fez tatuagem e tentou passar sabe que não anestesia nada, beleza? Então vamos continuar aqui. Eu vou realizar essa lubrificação, mas eu preciso ainda de um fixador. Eu preciso de alguma coisa para fixar essa sonda no nariz do paciente. Ela vai ficar fixa aqui, ó, tá? Normalmente ainda, os hospitais já mais modernos já tem um fixador próprio, tá? Que é o Nasofix. Só que alguns ainda não tem, alguma rede pública, por exemplo, não tem. E o enfermeiro vai realizar a fixação com o esparadrapo. Ah, professor, o que mais que eu preciso? Estetoscópio e uma seringa, por um motivo bem simples. Você solicitou raio-x, mas tem locais que não tem raio-x. Secretaria de Saúde, por exemplo, não usa raio-x. O enfermeiro que vai determinar se está posicionado ou não. Se ele errar isso daí, olha só o problema. Se ele errar o posicionamento, a dieta vai para o pulmão do paciente e o paciente vai se afogar na dieta, vai morrer
na dieta. A gente chama de broncoaspiração. Então isso é muito sério. Então a gente vai fazer um teste com o estetoscópio. A gente coloca o estetoscópio na região epigástrica do paciente, na boca do estômago, vamos dizer assim, de uma forma bem clara, né? A gente vai conectar uma seringa, bem aqui, deixa eu pegar a seringa. A gente vai conectar a seringa aqui no injetor lateral, tá? Isso aqui é uma seringa de 60, mas normalmente você pode fazer qualquer uma de bico, porque de rosca não vai encaixar aqui. E normalmente o que a gente faz? Puxa. Se vier suco gástrico, tá posicionado, porque tá no estômago. Pô, puxei e não veio nada. Pode ser que esteja no pulmão. O que a gente faz? Pega o estetoscópio, coloca na região epigástrica, segura esse fio guia, tá? Segura esse fio guia e a gente vai fazer o seguinte. Vai injetar ar. Ah, professor, mas eu vou injetar ar, não tem problema, tá? E ele vai fazer um barulho que vocês vão ouvir aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês ouvirem, ó. Esse é o barulho exatamente que vai ser feito, que você vai auscultar no estetoscópio. Isso me diz que está posicionada no estômago do paciente. E daqui até 2 horas ela vai migrar pro intestino, então pode mandar brasa na dieta. Onde tiver raio-x, você faz esse teste e o raio-x para confirmar o posicionamento. Os protocolos mais atuais me dizem ainda que sempre que eu for fazer uma dieta, instalar a dieta, ou sempre que eu vou fazer uma medicação, eu tenho que confirmar o posicionamento. Porque vamos supor que o paciente a gente não viu e puxou, o paciente tracionou, fez algum problema, teve algum problema natural e a sonda deslocou. Ela saiu por algum motivo e foi para o pulmão do paciente. Então ele pode broncoaspirar mesmo assim. Então o ideal é que a gente realize esse teste sempre. Só a última vez para vocês ouvirem aqui, ó. Beleza? Passei a sonda, fiz o teste, tudo ok. Confirmei o posicionamento, tira o fio guia, tá? Então ela vai ficar sem o guia, com a dieta conectada nesse primeiro conector aqui, bem aqui em cima. A dieta fica conectada bem aqui no de cima, tá? E como eu falei, eu equipo azul, tranquilo? Outra coisa que a gente tem que pensar e entender é o seguinte. Essa aqui é uma dieta que não tem um tempo fixo para ficar no paciente, ela não tem que ficar 15 dias, 17 dias. Ela fica até o momento que ela durar, tá? Até o momento que for necessário. Por quê? É uma dieta, é uma sonda que está no trato gastrointestinal. Então não é uma sonda que vai contaminar o local já é contaminado. Aí o que pode acontecer, por exemplo, é de o paciente tracionar, o paciente retirar, e aí a gente vai, aproveita e troca e passa outra sonda. Mas se o paciente retirar essa, por exemplo, você só coloca o fio guia e você pode reutilizar a sonda, sem problema. Agora, se ela já está, por exemplo, muito marcada por suco gástrico, já está muito marcada por suco pancreático, enfim, a gente vai e troca a sonda por uma questão mais estética também, tá? Porque ela não vai ter alteração no seu uso em si, porque a parede dela já é feita para aguentar essa acidez do estômago, beleza? E nós temos aqui a sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica, professor, mas ela é igual à sonda vesical de alívio. Ela é transparente, a gente vai falar sobre a sonda vesical de alívio. Ela é transparente, igualzinha, só tem uma saída. Olha a diferença de uma para outra. Essa aqui tem 2 saídas, ou 2 entradas, tanto faz. Essa aqui só tem uma. E é um motivo bem clássico. Essa daqui, eu sei que é a sonda nasogástrica, primeiro pelo comprimento, que a nossa uretra não é tão grande assim, tá? A uretra é bem menor que isso aqui. Então ela vai até o seu estômago. Olha o nome, sonda nasoenteral, nariz, intestino. Sonda nasogástrica, nariz, estômago. Gastrite, inflamação do estômago, da parede, da mucosa estomacal. Então a gente tem que entender o seguinte, essa daqui a gente não vai fazer dieta nela, ela não tem função de dieta, ela tem 2 funções básicas, realizar medicação, que a gente pode fazer medicação nela, que eu vou falar do lavado gástrico, e descompressão abdominal. Vamos imaginar aquele paciente em coma. Ah, professor, paciente em coma, mas ele vomita ainda. Paciente em coma pode vomitar. O paciente apresentou vômito, eu não vou deixar ele vomitando com um tubo na boca, que ele vai broncoaspirar. Pega uma sonda nasogástrica, o enfermeiro passa até o estômago do paciente para drenar todo o excesso de líquido que está causando uma pressão excessiva no estômago do paciente.
Então essa sonda vai ser passada e vai ser drenada e todo o excesso é colocado no meu saco coletor. O saco coletor ele vai mensurar o quanto que vai ser drenado. Vocês observarem, tem a graduação certinha aqui para saber quanto que é drenado do paciente. E aí o que eu observo? Coloração, quantidade, odor. Por que a coloração é importante? Vai que está vindo sangue junto, vai ficar mais sanguinolento. Vai que é só suco gástrico, aí vai ficar um odor mais característico, mais ácido. Vai que está vindo só bile, dá um exemplo aqui. Então a gente consegue observar realmente através da coloração, da quantidade, odor, enfim. Outra coisa muito importante que a gente consegue observar, essa sonda não tem o rabinho de cobra. Não tem a pontinha aqui, não tem a pontinha da sogra aqui, né? Então a gente consegue observar que ela não vai aparecer no raio-x. A gente não vai fazer raio-x para essa sonda. O único teste que é o seguinte, se o paciente tiver com uma pressão abdominal muito alta dentro do estômago, na hora que você passar a sonda, automaticamente já vai drenar tudo que tem lá dentro. Já é a comprovação que está no estômago. Se passou, não veio nada, a gente faz o teste de ausculta, que é o mesmo da sonda nasoentérica. Só que, vamos imaginar que você tem um filho, que ele é muito abençoado, e ele viu um pacote de dipirona, de paracetamol lá na sua mesa, e achou que era balinha. O que ele fez? Se entupiu de balinha. Gente, isso mata. Mata. E você tem que sair correndo para o hospital com essa criança. Qualquer pessoa, na verdade, né? E a gente vai fazer um procedimento chamado lavado gástrico. A gente vai pegar um copo de água, água normal, água, vai colocar um pó chamado carvão ativado, tá? Esse carvão ativado é um pó que você vai misturar igual suco Tang, tá? Você vai misturar, misturar, misturar. Você vai aspirar esse pozinho e você vai vir aqui no injetor. Essa sonda já vai estar dentro do paciente, testada, confirmada que está posicionada. Você vai vir, conecta aqui e injeta água com o carvão ativado. E você faz isso no copinho todo e vai injetando, injetando, injetando. Vamos supor que entrou 500 ml. Você fez 500 ml. O carvão ativado, a molécula do carvão ativado, ele tem uma função muito importante. Ele vai absorver a molécula de medicação e vai inchar. Você injetou 500 ml. Daqui um tempinho, você espera 5, 10 minutinhos, 15 minutos, você vai conectar a seringa e vai tirando. Você vai observar que a água entra bem enegrecida, bem escura e sem nenhuma bolinha, sem nada. E quando você puxa, vem umas bolinhas como se fosse carocinho de arroz. Tá? O carocinho de arroz mastigado, aquele fica só o pequenininho, vai vir várias bolinhas daquela. Que aí sim é o carvão ativado absorvendo a molécula de medicação. E o carvão ativado incha, aumenta de tamanho. Só que mesmo assim, ainda vai ficar uma parte da medicação dentro do paciente, ele vai ficar em observação. Tá? Então o máximo possível a gente vai retirar. E esse é o lavado gástrico. Conectou aqui com a seringa, injetou água com o carvão ativado e depois você retira essa água naturalmente. Ah, professor, mas se eu injetei 500 e tirei 400, o resto já foi absorvido, já está lá no intestino. Tá? Mas não tem problema, porque está no intestino fazendo esse lavado também. Tá? O intestino não vai absorver a molécula de medicação, vai absorver somente a água que vai estar passando. Isso é muito importante, tá? Mas o máximo que a gente conseguir retirar, melhor. Então a gente tem que sempre tirar o máximo possível. Outra situação que a gente tem que observar é o seguinte: ah, professor, mas não tem chance de obstruir, não tem chance de eu, por exemplo, fazer isso e essas bolinhas obstruírem a passagem dessa sonda? Por isso que ela é mais calibrosa, ela é bem rígida essa sonda. E se a gente observar aqui, a saída e a entrada de água, ela é bem calibrosa, ela é bem grande, né, para realmente passar todo esse material por dentro da sonda, para não ter chance de obstruir e eu ter que passar outra sonda. Essa aqui é até pouco calibrosa, a gente costuma passar umas mais calibrosas ainda, para ficar bem... quanto maior o calibre, maior a quantidade de líquido que a gente consegue injetar e retirar. Tranquilo? Então, galera, de sonda nasoentérica e sonda nasogástrica, é basicamente isso, a parte teórica. Tá? Nós vamos gravar a parte prática e depois a gente visualiza isso direitinho. Um abraço!